voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Vocês gostaram do artesanato, gente? É muito legal, né? A gente divulga para mostrar para vocês que tem muitas oportunidades pra gente. Aí é só a gente suar a camisa, começar a fazer, né? E assim trabalhando. Esperamos, né, estar ajudando vocês. E agora eu recebo com muito carinho a Lidiane Villagra. Ela é advogada especialista em direito do trabalho. Nós vamos falar sobre acidentes de trabalho. Bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber. Eu agradeço. Programa todo feminino hoje, né? Você viu? Artesanato com a Cláudia, você aqui com a gente. Isso aí. Que bom te receber aqui. Falarmos de acidentes de trabalho, né? Um assunto que acho que interessa não somente o trabalhador, mas também, né, o empregador, aquele que trabalha. A gente fala de acidente de trabalho, a gente já pensa logo no empregador. Aliás, no direito do trabalho, a gente pensa sempre muito no empregado, né? A maioria das vezes, quando a gente fala, a gente esquece que essa área do direito atende os dois lados, né? Tanto o empregado como o empregador. É verdade. Vamos começar, então, falando o que caracteriza acidente de trabalho. Bom, o acidente de trabalho, ele é o acidente que ele ocorre, né, em decorrência do trabalho. E para ser acidente de trabalho, precisa haver uma perda ou uma redução da capacidade laborativa. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, cai no trabalho, mas não fica afastada, não tem nenhuma perda, nenhuma redução. Isso não é acidente do trabalho, apesar dela ter caído. Então, para ser acidente, necessariamente tem que trazer uma perda funcional, uma redução temporária ou permanente da capacidade de trabalhar. Agora, isso acontece somente no ambiente de trabalho, porque a gente sabe que, por exemplo, quando a gente sai de casa, né, a gente já conta, né, como um trajeto. Vamos supor que eu não sofri um acidente dentro do trabalho, mas sofri, por exemplo, um acidente indo para o trabalho ou saindo do trabalho. Sim, a gente chama, o acidente de trabalho equiparado, né? O que se equipara ao acidente? A gente tem um acidente típico, que é aquele que acontece dentro das dependências da empresa, né? E dentro do acidente de trabalho equiparado vem esse que você acabou de mencionar, que é o de trajeto. Então, se a pessoa está indo para o trabalho ou voltando do trabalho para casa, se acontece qualquer tipo de acidente nesse trajeto, que seja um acidente de trânsito, por exemplo, vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho não é só dentro da empresa, ele pode acontecer também fora dela e ainda assim ser considerado acidente de trabalho. Entendi. Agora, como que a empresa age nesses casos? Qual que é o papel da empresa nesses casos? Depois também quero saber também o trabalho, o papel do trabalhador também nesses casos. Certo. Bom, a empresa, diante de um acidente de trabalho, o que ela tem que fazer? Ela tem que emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. A lei dá o prazo até o primeiro dia útil para fornecer esse documento para o empregado, né? Então, o papel da empresa seria esse, e além disso, o maior de todos, né, que eu entendo, é fazer a prevenção do acidente do trabalho, né? Nós temos várias normas que regulamentam a forma de trabalhar, justamente no intuito de prevenir o acidente. Então, o empregador, ele precisa ter conhecimento dessas normas, precisa aplicar essas normas dentro da empresa dele, né? E o empregado precisa observar essas normas, né? Então, não adianta o empregador também, por exemplo, fornecer um equipamento de proteção, né? Um óculos, por exemplo, para um serralheiro, e ele, no exercício do trabalho dele, não utiliza aquele equipamento, né? No caso, por exemplo, das EPIs, São dos os EPIs, né? Às vezes a empresa até fornece, e o empregado machuca, incomoda, né? E são necessárias. Tem que ter essa averiguação de ambos os lados, né? Sim, e é dever da empresa fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual e dever do empregado também utilizar. Inclusive, a negativa do empregado em utilizar os equipamentos de proteção pode ensejar o despedimento dele por justa causa. Porque se recusou, Sim. porque... Olha só, gente, interessante. Agora, né, tenho dúvidas com relação ao que aconteceu comigo, né? O que eu devo fazer, como que eu vou proceder? Bom, no caso, né, acontecendo um sinistro, um acidente de trabalho, a empresa tem que fornecer a CAT, e aí o empregado, né, durante os 15 primeiros dias de afastamento, a empresa vai encaminhá-lo, custear esses dias de afastamento, e se ele precisar de mais de 15 dias de afastamento, aí a empresa vai encaminhá-lo para o INSS. Ele vai fazer uma perícia, né,
para ir ver até quando vai ficar essa incapacidade dele. Então, o empregado, né, ele precisa, como a empresa já vai estar sabendo, vai pagar os 15 primeiros dias e depois vai encaminhar ele para a INSS. Existe algum grau, classificação dos acidentes de trabalho, grau de acidente mesmo, um que é mais tranquilo, digamos assim, outro que é mais grave? Existe uma classificação? Olha, na lei, a lei não traz, assim, acidente leve, levíssimo, grave, a lei não traz isso, né? Nos processos de acidente de trabalho, onde se pleiteia as indenizações, o judiciário, o próprio magistrado, ele faz uma análise em relação a isso. Se o acidente foi leve, né, ou não, mas isso depende muito, essa classificação, da culpa da empresa. Se a empresa teve culpa ou não no acidente, né? Mas dizer que a lei traz uma classificação, não traz. Existem casos, por exemplo, assim, que a pessoa sofreu um acidente, né, e a empresa tentou mandar essa pessoa embora justamente porque esse acidente ficaria muito caro, não sei, para a empresa? O que acontece isso? O que acontece muito é que a pessoa que sofre um acidente de trabalho e ela fica afastada mais de 15 dias, ela ganha uma estabilidade de 1 ano no emprego. Então, o que acontece às vezes é que a pessoa sofre o acidente, aí o empregador, querendo evitar às vezes essa estabilidade, né, tenta demitir o empregado antes de ultrapassar os 15 dias, né? Mas isso não pode, né? Mas acontece. Mas se o empregado, por exemplo, sofreu um acidente, ele está de atestado, ele não pode ser demitido no curso do atestado. E antes também de demitir, ele precisa fazer um exame demissional para ver se ele está apto ou não a ser dispensado. Agora, nesses casos, você classificou para a gente o que é acidente de trabalho, né? O acidente ele tem que ser necessariamente que envolva o trabalho. Por exemplo, eu estou no meu trabalho e eu resolvi lavar um copo. Quebrei o copo, lavando o copo. Isso também é acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Por estar no ambiente de trabalho, por mais que seja algo que eu estou fazendo alheio ao meu trabalho, às minhas funções? Sim, é acidente porque está ocorrendo no horário seu de trabalho. E como é que funciona, então? Você estava falando, né? Os 15 primeiros dias são pagos pela empresa. Isso. E depois recebe benefício, dependendo do grau, porque às vezes a gente sabe de caso, tem gente que perdeu o dedo, né? Que foram acidentes mais graves. Como que essa pessoa, ela recebe o quê depois? Porque ela vai ser prejudicada de trabalhar, né? Ela vai ficar... a gente fala entrar pelo INSS, né? Que vai entrar pelo INSS até ficar boa, ela vai ficar recebendo um auxílio, como é que é? Bom, funciona assim. Então, os 15 primeiros dias a empresa paga, do 16º em diante, o INSS é que vai custear o afastamento dessa pessoa. Esse benefício chama auxílio doença acidentário. Então, essa é a assistência que ele tem no período que ele não pode trabalhar. Esse auxílio doença acidentário, o INSS, ele vai realizando perícias no empregado, né, nesse segurado, até ver se ele está apto para voltar para o trabalho ou não. Então, durante o período que ele não está apto, ele recebe auxílio doença acidentário. Tá? Se o INSS decide que ele está apto, ele volta a trabalhar. Se o INSS decide que ele não está, ela vai continuar com o benefício. Se ela entende que a pessoa, por exemplo, pode continuar trabalhando, mas vamos supor que a pessoa era um pedreiro, mas ele não pode mais ser pedreiro. Ele pode fazer qualquer outra atividade sem ser de pedreiro. Aí o que a INSS vai fazer? Vai encaminhá-lo para uma reabilitação profissional, para ver se reabilita ele em outra atividade. Se essa reabilitação for impossível, pode daí converter em aposentadoria por invalidez. Então, tudo vai depender da capacidade laborativa do empregado. Sofreu um acidente, perdeu totalmente a capacidade para trabalhar, para nenhuma atividade, ou para a atividade que ele habitualmente exercia, aposenta por invalidez. Perdeu, mas é temporária, vai ficar recebendo auxílio doença previdenciário. Então, existem trabalhos que comprometem, né? O acidente de trabalho que comprometem para o resto da vida e que pode gerar, né? Aí vai gerar uma aposentadoria por invalidez. Tá? Agora, a gente sabe, a gente está vivendo numa época, assim, que exige muito da gente e existem muitos problemas psicológicos, né? Que são desencadeados. Eu queria saber, assim, quando são os problemas psicológicos, que são doenças que são desencadeadas, né? Não são acidentes de trabalho, mas causam uma doença. Isso é classificado como? Bom, as doenças, né, vamos supor a depressão, né, o transtorno de ansiedade, isso pode ser desenvolvido por conta do trabalho. Né? Então, se o trabalho exerceu, por exemplo,
uma intensidade muito grande para que isso acontecesse, né? Vamos supor, a pessoa tem um superior hierárquico muito grosso, que xinga ou que pressiona muito o empregado e a pessoa ficou depressiva. Então, nesse caso, vai ser uma doença que decorreu do trabalho. Né? Então, nesse caso, é considerado também acidente de trabalho. Tá? Olha só. Então, essas doenças ocupacionais, que são as doenças que são derivadas do ambiente de trabalho, são classificadas como acidente de trabalho também. E aí é a mesma coisa, se ela ficar incapacitada, os 15 primeiros dias a empresa paga, do 16º em diante, ela vai para o INSS. Questões como insalubridade, periculosidade, eles aumentam os riscos de acidente? Normalmente... Há de se haver, por exemplo, um cuidado especial? Normalmente as atividades insalubres e perigosas já são atividades por si só que trazem um risco maior, né? Então, assim, eu entendo que essas atividades, elas trazem sim um risco, né, mais acentuado, né, da pessoa sofrer o acidente. Daí a empresa tem que ingressar realmente com as medidas protetivas. Né? A empresa ela é obrigada a fazer programas de prevenção de acidente de trabalho, que são os PPRAs. Deixa eu perguntar isso agora. Ela precisa fazer esses programas. Então, o PCMSO, que é um programa da saúde ocupacional, que são os exames admissionais, periódicos, os demissionais. Ela precisa fazer o PPRA, que é um programa de prevenção de risco de acidentes. Dependendo do risco da atividade, porque as atividades elas têm grau de risco. Dependendo do grau de risco, a empresa precisa fazer uma análise de risco, um mapeamento da atividade, precisa fazer uma ordem de serviço, como que a pessoa tem que executar a atividade. Porque às vezes acontece assim, a pessoa vai começar a trabalhar às vezes numa atividade que é de risco e às vezes não tem nem orientação. Começa a trabalhar e aí acaba acontecendo um acidente. Existe uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho disso? Existe. O Ministério do Trabalho e Emprego, né, através dos fiscais do trabalho, eles vão nas empresas, né, e eles podem sim, devem fiscalizar se as empresas estão cumprindo ou não com essas normas de segurança, se estão observando ou não essas normas de segurança, né, porque o ideal é o quê? É não ter acidente de trabalho. Né? O ideal é esse. A gente passa principalmente nas obras, a gente vê aqui está há tantos dias sem um acidente de trabalho, né? Exatamente. A alegria do fiscal é ver que está 0 dias mesmo, né? Sem acidente de trabalho. Com certeza. Lidiane, chegou uma pergunta para a gente aqui. O Felipe está perguntando assim: em casos em que o acidente causou a morte do trabalhador, o que a família tem direito a receber por lei e quem são os beneficiários? Bom, caso de morte decorrente de acidente, né? Esse funcionário que faleceu, a empresa precisa fazer a rescisão dele, então pagar 13º, se tiver pendente, férias, né? E aí os herdeiros dessa pessoa têm direito a essa rescisão, né? E fora isso, se a pessoa faleceu em decorrência do trabalho e a empresa teve culpa, por exemplo, nesse acidente, a família pode ingressar com uma ação indenizatória contra a empresa. Essa culpa seria no sentido disso que você falou, né? De não fiscalizar, Exatamente. de não fornecer os equipamentos necessários, né? Exatamente. E existem algumas atividades que, independentemente de culpa, se a atividade já oferece um risco tão alto, que mesmo sem ter culpa, só pelo risco da atividade, a empresa já fica obrigada a indenizar. Tá certo. Lidiane, fala pra gente então umas considerações finais com relação a esse assunto, né? Se alguém tenha mais interesse. Não. Bom, uma coisa que eu queria comentar, que assim, pouca gente sabe, eu falei do auxílio doença acidentário, que é um benefício que o segurado recebe enquanto ele está incapacitado do trabalho. Existe um benefício que se chama auxílio acidente, que é diferente do auxílio doença acidentário. O auxílio acidente, ele é um benefício. Se a pessoa sofre um acidente, por exemplo, igual você falou, perdeu 2 dedos, por exemplo, né? E a pessoa não pode mais trabalhar com atividade manual, mas ela pode ter um outro tipo de atividade, ela pode voltar a trabalhar e ela vai receber, né, ela deveria receber esse auxílio acidente, que é um benefício para quem perde parcial e permanentemente a capacidade laborativa. Mas é uma parcela única? Não, é mensal e 50% do salário de benefício que ele teria direito. É como se fosse uma indenização que o Estado, através do INSS, vai pagar para ele. Por quanto tempo? Até ele aposentar. Gente, isso pouca gente sabe mesmo, né? Por isso que é tão importante a gente procurar um profissional quando acontece isso, para tirar as nossas dúvidas. Exatamente. Né? Porque normalmente, assim, esse benefício,
ele é muito desconhecido. E não é só de acidente de trabalho, é de qualquer tipo de acidente. Então, se você perde a capacidade total para o trabalho, você vai para a aposentadoria por invalidez. Se você perde ela parcial e permanente, eu posso trabalhar, mas não é em toda a atividade, eu posso continuar trabalhando, mas vou receber esse benefício do auxílio acidente, que é uma coisa que quase assim gera muita dúvida. Tá certo, Lidiane, obrigada, viu? Eu que agradeço e estou à disposição aí para esclarecer dúvidas. A gente que agradece. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo agora, porque daqui a pouquinho o Paloma Ortega vai estar com a gente aqui. Tem notícias hoje. E, claro, você não saia daí.